Muito bem, o Diário de Olímpia veio entrevistar, veio ouvir o candidato a deputado federal, Hilário Ruiz, por Olímpia. Primeiramente, pode ser que ainda alguém não o conheça, candidato, ou não saiba de detalhes de sua bio. Brevemente, faça uma apresentação. Muito bem. Primeiro, seja muito bem-vindo aqui na minha residência, Leonardo Concon, Milton. É uma satisfação poder falar mais uma vez para o Diário de Olímpia. Hilário Juliano Ruiz de Oliveira, né? Eu tenho o nome dos meus dois avós, né? Um Hilário Ruiz e o outro Juliano de Oliveira. Meu pai é o professor Álvaro, deu aula aqui na escola Wilken por um bom tempo, né? A minha mãe, os pais são de Cajubi, seu Hilário Ruiz e a dona Filipa Ruiz. O meu pai e os pais dele também eram de Cajubi, seu Juliano e a dona Maria. Eu me casei, né? Namorei um período aí de uns 5 anos, depois casei com a Fabiana, também uma pessoa de família aqui de Olímpia, família Braido, né? Fabiana Braido de Oliveira. Tenho 2 filhos, o João Vitor e a Tamires, né? Formamos uma família. Cheguei aqui aos 13 anos de idade, né? Eu nasci em Olímpia, mas por força de um trabalho que meu pai como professor, ele iniciou lecionando em Baúba, em Ubarana, e posteriormente foi para Guaraci, onde eu morei até os 13 anos, depois vim para Olímpia, né, com essa idade. Então eu tenho aí uma relação com Cajubi, Guaraci, e formei aqui. Aqui foi a minha principal cidade que eu adotei como a minha cidade que eu moro, que eu tento contribuir, né, com o meu trabalho, a minha inserção. Eu trabalhei na antiga empresa de bebidas aqui, a Combezange, cobrador, depois como escriturário, depois virei bancário. E como bancário fui para o sindicato. Já tinha um espírito de luta, de defesa coletiva, né? Liderava os movimentos em Olímpia, e aí fui convidado para ir para o sindicato, e com isso comecei a me inserir um pouco em tudo que se discutia em relação ao interesse coletivo, né? Fui estudante e fui liderança no meio estudantil, fui presidente da UEO, por vários anos fizemos atividades no Sindicato dos Bancários, esportiva, com o meio universitário. Fizemos um movimento quando a gente perdeu o auxílio para os universitários, a gente conseguiu que voltasse esse benefício. Antiga UEO? Antiga UEO. Ainda é UEO. Ela existe, mas ela está adormecida, né? Está adormecida. É aquilo um pouco, Leonardo. A gente precisa de pessoas que se chacoalhem, que se tornem liderança, que abracem as instituições, porque senão ela adormece, né? Eu, enquanto estive universitário, eu estive empenhado e liderei aí vários movimentos em defesa do estudante universitário. Aí eu voltei a estudar, fiz Direito, me formei, passei no concurso da OAB, me tornei advogado, fiz uma pós-graduação na área de Direito do Trabalho, fiz uma extensão na Unicamp, mais voltada ao sindicalismo e à economia. Então a gente começou a compreender um pouco, né, o país de forma mais técnica, com um aprofundamento, e a gente vê a necessidade da gente ter disposição mesmo para seguir nessa luta, para poder contribuir com a sociedade, estando inserido na política. E aí eu fui para a política, consegui me eleger vereador, fui reeleito presidente da Câmara, disputei uma eleição municipal como prefeito, fui convidado pelo atual prefeito Fernando Cunha na reeleição dele, contribuir na elaboração do programa de governo, participei de forma efetiva, né? Vi essa necessidade da gente estar contribuindo, porque a gente tinha muito mais o que convergir do que divergir. Claro. Então a gente se aproximou, hoje a gente tem uma
uma relação muito boa, e eu acho que isso é bom, né, e propositivo para a cidade. A gente está aí nessa... Então, um pouquinho da minha história é essa, né? Vida pessoal, ingressei na política e agora candidato a deputado federal. Isso que eu ia te perguntar, depois dessas várias atividades sindicais, na política, o que o levou a entrar no PSB para disputar a Câmara dos Deputados por Olímpia e microrregião? Muito bem. Eu tive uma trajetória, passei pelo Partido dos Trabalhadores, fui vereador pelo partido, disputei uma eleição municipal pelo PSD, né, partido inclusive que hoje o prefeito Fernando Cunha é filiado, e posteriormente o Guto, Gustavo Zanetti, sempre foi uma das lideranças do PSB local aqui em Olímpia, me convidou para ir até São Paulo, que o filho do agora candidato ao Senado, Márcio França, queria fazer uma conversa e que gostaria muito que eu fosse para o PSB e que fosse a liderança local em Olímpia, que eles queriam construir um novo diretório local e que eu pudesse estar à frente de um projeto onde o PSB gostaria de ter uma parceria na região aqui e que eu poderia ser, né, essa pessoa que iria protagonizar pelo partido. Eu Caio França, inicialmente foi com ele a conversa, aí quando eu me filiei ao partido, na sequência, né, eu recebi o convite para ter um diálogo com o candidato ao Senado, Márcio França, e aí ele me convidou, falou: Hilário, nós precisamos de um representante do PSB em Olímpia e região, nós já temos uma candidatura a deputado estadual do Valdomiro Lopes, que é de São José do Rio Preto, e nós gostaríamos muito que você aceitasse o convite, né, para poder ser o interlocutor, ser alguém que represente o PSB naquela região. E realmente eu sou o único candidato, não só de Olímpia, como da nossa grande região, a micro e a região toda. O único candidato pelo PSB é a minha candidatura, e onde a gente está apostando muito, né? Então a minha ida para o PSB foi um pouco isso, a convite do Márcio França para esse desafio. É um grande desafio, mas a gente gosta. Quem está na política, a política não é para fracos, viu? Não, é verdade. Não é para fracos. E a gente persistência também, né? Que a sua história é sempre de estar, mesmo que ganhe ou perca, mas está sempre ativo, né? Isso é importante. Eu acho que é algo que eu tenho alguns valores, esse é um deles, de manter essa vontade de contribuir, de fazer com que as coisas aconteçam, que a gente possa ter uma cidade melhor. O objetivo da função pública, do gestor, do deputado, é servir a sociedade. Ele é eleito para isso, né? E a gente sempre persegue isso e provoca os deputados, mesmo como você disse, sem ter um mandato, trazendo recursos para a cidade através das relações políticas, que isso é muito importante. Acima de tudo, a vitória ou a derrota, também, né, a vitória ou a derrota é uma consequência. Sim. Agora, você pode perder uma eleição, mas você muitas vezes não sai derrotado politicamente. Verdade. Porque a importância é a gente usar as relações políticas para o bem comum, né? E isso eu me comprometo, mas a busca é da vitória e tentar representar a nossa microrregião. E nessa busca pela vitória ou busca por contribuir, quais os principais pontos da sua plataforma, o que o senhor pretende defender em Brasília, caso eleito, nesse programa, e onde Olímpia se encaixa também nesse programa? Muito bem. Olímpia é uma cidade que passa por uma transformação enorme em termos de crescimento, de visibilidade do estado, né? Nós somos hoje um dos principais destinos turísticos. O olhar para a região nesse campo do desenvolvimento social e econômico. No campo social,
nós tentarmos ampliar os programas sociais oferecidos, tanto pelo Estado como pelo governo federal. Porque, como deputado federal eleito, a relação direta é com o governo federal. Mas nós não vamos deixar de explorar e manter uma relação com o Estado das demandas regionais, né? O Estado é muito importante também, claro, para o município de Olímpia ter um olhar de investimento, enfim. Nós temos, por exemplo, no campo habitacional, vou dar um exemplo recente, eu estive com o prefeito Fernando, ele tem uma vontade, um projeto de entregar aí 400 moradias para a população, para baixa renda. Aquele que não pode quase que pagar a mensalidade. Exatamente, porque você consegue na Caixa Federal pegar um financiamento, mas hoje o juro como está e as prestações, é impossível um cidadão que ganha um salário, né, praticado aí nacional ou do Estado de São Paulo suportar o pagamento de uma prestação. E o Fernando tem esse olhar. E você não consegue ter nem no Estado e nem na União um programa aberto que atenda essa parceria. Aquele que quase não pode pagar o aluguel. Não tem programa. Não tem como. Então nós precisamos de provocar essa discussão, precisamos de um governo que tenha esse olhar. No campo do desenvolvimento regional, nós temos os eixos de rodovia, a Washington Luiz e a Faria Lima. E nós temos um miolo aqui, a Assis Chateaubriand e a Armando Salles de Oliveira, que ainda são pistas com terceira faixa. Essa logística regional precisa ser melhorada, né? E o desenvolvimento nosso regional, ele não passa só pelo turismo. Nós precisamos de ter uma logística para poder favorecer os investimentos. Fernando tem um pré-projeto de um aeroporto para a nossa cidade, que vai atender Olímpia, essa região de São José do Rio Preto. Isso traz um ganho enorme. Só que junto com isso, nós temos outras demandas que paralelamente precisam de crescimento. Então, esse é um olhar, vocês vão ter um deputado empenhado em levar essas demandas, em tentar ser um interlocutor, né? Esse é um compromisso com Olímpia, com a região. No campo mais macro, né, eu tenho um histórico de defesa dos trabalhadores, né? A minha formação é nessa área, eu acho que eu posso contribuir muito. Engana-se aqueles que acham que você arrochar o salário, né, contribui para alguma coisa no país. Se não tiver ganho salarial, massa de consumo, não tem pequeno empresário, ninguém consegue se suportar. Verdade. Então, essa política adotada hoje, ao meu ver, de estagnação, de ganho, de salário, para tentar controlar a inflação, ela é equivocada, não deu certo no passado e não está dando certo hoje. Então, fazer esses debates em relação à valorização do salário mínimo, onde o aposentado também se beneficia, né? Nós precisamos de uma política de recuperação de poder de compra. Hoje o cidadão sabe muito bem, quando vai no mercado, em algum lugar, a deficiência que ele tem. Ele começa a pagar as continhas do mês, ele não consegue sobrar o dinheirinho para ir comer o churrasquinho. Não sobra. Para aquele cara que vende o churrasquinho ou ir num determinado lugar consumir algo a mais do que aquilo que está já consolidado, que não tem como fugir como despesa. Então nós precisamos de valorizar o salário mínimo, precisamos de aumentar os programas sociais, precisamos de injeção de crédito para o empresário. E quando a gente fala de defender o trabalhador, é o trabalhador também, porque muita gente vira microempresário, MEI, ele não se coloca na condição de trabalhador. Verdade. Ele é um trabalhador. Ele é um trabalhador jurídico. Todos somos trabalhadores. Todos nós somos trabalhadores. Verdade. Então, é crédito, né? BNDES, Banco do Brasil, Caixa Federal, bancos públicos são importantíssimos para o país. Por quê? Por causa disso. Né? Em determinados momentos, o Butantan. Já pensou se nós não tivéssemos um Butantan para poder encarar, né, esse momento da pandemia que nós passamos, com pesquisa, com investimento, com vacina? É público. Pois é. Né? Se a gente ficasse dependendo apenas do setor privado. Então, existe empresas
necessárias serem públicas. A concessão é importante, a parceria pública-privada é importante, aliás, com regulação, né? Mas existem empresas que são estratégicas, que a gente tem que manter pública para a hora que precisar de ter crédito, ter investimento habitacional com recurso. A Caixa Federal faz muito bem isso, mas precisamos de reduzir o juro e dar condição para as pessoas poderem ter crédito. O senhor não é muito assim, favorável à privatização, ou as parcerias público-privadas são importantes? Eu acho que a concessão é o melhor modelo. O poder público, eu vou dar um exemplo, esse novo marco regulatório do saneamento básico. Sim. Né? Ele engessou o investimento, tem que ser privado. Né? Não tem dinheiro do Estado e da União mais. Pelo menos o atual projeto é esse. É o que? É o setor privado explorar isso. Eles falam que a poupança pública acabou, essa coisa. Pois é poder de investimento. Se você tem em Olímpia um crescimento acelerado do setor privado e você não tem condição de levar saneamento e água junto com esse desenvolvimento, como é que faz? Trava o município. Então, essa abertura que aparentemente o atual prefeito Fernando quer fazer do DAEMO uma concessão, é um modelo que é melhor. Continua o patrimônio sendo do município, da DAEMO, e você faz uma parceria com investidores que podem alavancar e acompanhar o desenvolvimento e a prefeitura controlando, inclusive tarifa, investimento. Agência Municipal Reguladora, tem que ter, né? E aí olhar para o funcionalismo para não perder o emprego, que provavelmente vai ser absorvido, a tarifa, como vai ser a correção da tarifa, né? As tarifas sociais vão ser mantidas. Essa é a preocupação que os agentes políticos têm que ter. Né? Mas tem que ter coragem de enfrentar, fazer concessão em determinadas áreas e ter um acompanhamento paralelo para que o serviço seja de qualidade, porque o cidadão quer o quê? O Leonardo Concon, ele quer uma água de qualidade, com um bom preço, claro, e o esgoto dele poder, né, ser desprezado de forma consciente, de que seja tratado. Hoje Olímpia teve um salto em relação a isso também, só que precisa de mais investimento. Então a concessão muitas vezes é importante para alavancar e acompanhar o desenvolvimento. Bom, o senhor tem andado aí a região, a cidade, como que o senhor tem sentido o eleitor? Ele está descrente, confiante? O senhor tem conseguido levar essa mensagem para eles? Olha, Leonardo, tem sido uma campanha, embora a tecnologia nos proporciona a possibilidade de levar o nome nos mais diversos... Sim, né, o tete a tete ainda é importante. Ainda o corpo a corpo, olho no olho, né? É muito bom poder sentir, né, a energia. E eu, assim, quero agradecer muito, né, a cidade de Olímpia, a nossa região aqui, por onde eu tenho andado e tenho conversado com as pessoas, não deixam de trazer demandas, né, de fazer pedidos, de que a gente tenha um olhar, principalmente para as pessoas mais necessitadas e carentes, que a gente possa contribuir para que a vida dessas pessoas possam melhorar, né? E esse realmente é meu compromisso. Eu tenho essa história de vida, né? Eu me credencio para representar essas pessoas, né? E assim, a gente tem... Nesse tete a tete, no corpo a corpo... Tem sido muito bom, tem sido muito positivo, né? Pessoas se manifestando realmente da importância, né, de Olímpia, né, ter alguém que represente, que seja porta-voz. Então, acho que está criando uma onda mesmo, né, nessa candidatura, e que eu acho que vai ser bastante positivo o resultado. Bom, agora pulando para a questão federal, estadual, dessa campanha toda, o senhor acredita que essa polarização em ambas as esferas, né, ao menos é o que a gente imagina, isso é salutar ou não? Em que isso pode resultar mais tarde para a gente? Leonardo, a polarização é uma consequência de opções, né? As pessoas se identificam com modelos de gestores, né? No mundo é assim. Você tem nos Estados Unidos o democrata e o republicano, né? São
muitos países têm... É que o Brasil tem essa coisa de centro-direita, centro-esquerda, centro-esquerda, direita, extrema-direita, extrema... Nós temos essa confusão um pouco no cenário político. Mas é uma consequência, a polarização é a tendência de identidade com um determinado partido, né? Nós temos dois modelos aí de propostas apresentadas e que elas são bastante distintas. O eleitor muitas vezes pega a personalidade, o Lula ou o Bolsonaro, com todo respeito aos demais candidatos. São nomes, né? O pessoal se apega a nomes e não a programas, né? Procurem saber o que cada candidato propõe, né? Pois é. Qual vai ser a biografia olhar, dessa pessoa. você está enquadrado na onde, né? Onde eu vou ser atendido, né? Quem tem um olhar mais liberal, quem tem um olhar mais socialista, o que o país precisa? Eu faço a minha escolha muitas vezes por isso, né? Cada um eu tenho certeza que tem as suas qualidades e os seus defeitos, mas acima de tudo onde você se encaixa, o que o país precisa. Nós somos um país extremamente desigual. Nós temos 2% dos mais ricos detêm 50% do patrimônio. Quando você eleva para 10% dos mais ricos, eles detêm mais de 70% da riqueza do país. Então, existe uma concentração muito grande e tem que ser enfrentado isso, né? Reforma tributária, quem tem que pagar essa conta de que tem gente esperando, precisa de mais creche, precisa de mais salário, precisa de habitação, tem demandas enormes, tem gente que tem que ficar. Nós vimos aí recentemente notícias do pessoal entrando em fila para comprar osso. Verdade. Então é uma desigualdade enorme. Isso só se repara com um governo forte, com todo respeito quem defende os projetos liberais. Eu ainda acredito que um país desigual só é corrigido com um governo forte e que enfrente essa questão de tirar de quem tem muito para fazer para muitos que têm pouco, né? Então essa é a minha identidade, eu acho que esse é o melhor caminho e aí eu acho que o socialismo consegue reparar um pouco essas desigualdades. O senhor tem veia sindical, é político, teria pretensões, ganhando ou não, digamos que o senhor vença a Câmara dos Deputados, ou não, infelizmente, mas em 2024 o senhor tem algum projeto político para a Prefeitura de Olímpia? Olha, eu não desisto. É verdade. Eu não desisto da discussão, do debate político. Sendo chamado... Eu acho que eu posso contribuir. Sim, de claro. Que forma? Aí não sou eu que vou definir, né? Eu sou uma pessoa extremamente aberta para o diálogo, para fazer as composições necessárias em torno de um projeto para a cidade, né? Mas vamos hoje... Eleito deputado federal, vou cumprir o meu mandato como deputado federal. É um compromisso que eu tenho até o final? Até o final. Mesmo que seja convidado? Mesmo que seja convidado, eu acho que tem... Eu não sou único. Nós temos outras pessoas que podem levar adiante eleito um projeto. Vai ser deputado federal como Isso, o povo elegeu. E aí nós vamos contribuir para o debate local. Sim. Com propostas, com um grupo político que queira dar continuidade no trabalho realizado e que possa acrescentar mais algo para que a vida das pessoas seja melhor. Quem estiver nesse campo progressista e com um olhar social é onde eu vou estar, né? Agora, eu acho que Olímpia precisa disso. Separar um pouquinho as diferenças, porque eu sou desse ou daquele partido. Exatamente. E tentar unir as forças em torno de um projeto para a cidade, para a região. E eu não estarei fora desse processo, vou tentar colaborar. Bom, disseram que o fato do deputado federal Geninho Zuliani ter saído candidato a vice-governador com o Rodrigo Garcia abriu essa oportunidade, ou melhorou essa oportunidade para o senhor se eleger, já que genuinamente é o único nascido em Olímpia a disputar esse cargo. O senhor enxerga dessa forma? Esse fato foi um facilitador? Foi, tem coisas que acontecem, né, que favorecem muito.
Nós temos uma micro-região com em torno de 80 mil eleitores, né? Você ser o único representante e candidato na região com a saída do Geninho que ia disputar, você ter uma concorrência na região, certamente você não iria ter talvez adeptos, né? Eleitores, talvez poderia estar votando num outro candidato, né? Que tem uma história também política na cidade, tem grupo político, tem vereadores eleitos que são simpatizantes à política, ao projeto político dele, né? E que certamente com a saída dele eu consegui. Já teve pessoas que chegaram para mim, eu ia votar, né, em fulano de tal, agora eu vou votar em você, que você é de Olímpia. Então isso é extremamente favorável, claro, né? Aliás, no início tinha uma outra candidata, inclusive, que também desistiu do pleito, e eu acabei ficando único, né? E as pessoas têm que entender o seguinte, se tem alguém que pode olhar para a cidade com carinho, com afeto, com compromisso, é alguém que é daqui, é alguém que é de Olímpia. Seja fácil se eu encontrar, não olhar, né? Que tem uma história de vida, de compromisso, de comprometimento com a cidade, quem vai olhar? Então as pessoas, foi bom, foi importante, acho que foi extremamente positivo. Essa sua trajetória, o senhor fez dobrada com o Valdomiro Lopes, que é do PSB também, é ligado à saúde, foi amigo do saudoso Newton Martinez. Essa questão, essa dobradinha é importante para o senhor, né? Leonardo, sem dúvida alguma, né? Até porque Olímpia, né, passou a integrar a região metropolitana de São José do Rio Preto. Então, essa relação deputado federal, estadual, do PSB, Hilário Ruiz, Valdomiro Lopes, é extremamente importante. O Valdomiro tem um olhar, se identifica muito com a área da saúde, né? Ele é médico, teve programas importantes feitos em São José do Rio Preto e que ele quer expandir, né, para a região, para outras cidades, se tornando programas de Estado. O Valdomiro é bastante preocupado com essa área da saúde, né? E eu acho que a gente tem condição de fazer um trabalho junto muito positivo. Como anteriormente eu disse, a nossa região tem gargalos, tem necessidade de investimentos, e essa parceria vai ser certamente muito importante para a gente fazer um trabalho, além do aspecto da inserção política. O Valdomiro Lopes carrega uma bagagem muito grande, foi deputado, prefeito, e ele tem uma inserção em vários municípios, e a gente está junto, né? Eu não faço campanha apenas em Olímpia. A minha relação política também vai além da questão só partidária. Eu, por muitos anos, eu tenho uma relação pessoal com a deputada Beth de Catanduva, né? Que ela também vai estar me ajudando em alguns setores, em parceria, enfim. Então, o Tegami de Barretos é um candidato a deputado estadual, né? A gente também tem algum trabalho em conjunto. Eu sou do meio bancário, o deputado Marculino, que é de São Paulo, da capital, do meio bancário, ele é o único candidato do Sindicato de São Paulo. Nós temos mais de 100 mil bancários no estado de São Imagina. Paulo. Nós temos 2 candidatos apenas a federal. Olha aí. E eu estou trabalhando esse nicho. Isso, acho que é um importante. Eu sou representante, claro, acima de tudo, desse segmento. Trabalhadores. Então, estamos também, quarta-feira, nós vamos estar em São José do Rio Preto, conversando com os diretores do sindicato, que são quase 60 diretores do sindicato. E a gente está ampliando. É importante, é salutar essa relação, e no momento desse eleitoral a gente aproveitar as boas relações que a gente fez, né, e tentar converter isso numa somatória de campanha, ajuda muito para o resultado final. Mas a minha principal dobrada é com o Dr. Valdomiro Lopes, e a gente estamos firme aí na região. Bom, de tudo isso que o senhor falou, eu gostaria que o senhor deixasse então uma mensagem ao eleitorado, a todos os ouvintes, a toda a população de Olímpia da região, aqueles que ouvem e nos acompanham, essa mensagem ao eleitor, como que o senhor pudesse encontrar
um por um, a mensagem que o senhor deixaria. Olha, eu gostaria de iniciar agradecendo muito, né, os órgãos de imprensa, em especial ao Diário de Olímpia, que tem me dado uma oportunidade de levar um pouco da minha trajetória pessoal e política, a informação para as pessoas, isso é muito importante. A equipe que está junto comigo, diretamente envolvido, né, vários voluntários, pessoas que acreditam nessa proposta, nessa candidatura a deputado federal, e dizer para vocês que são eleitores, né, que dia 2 estarão eleitos 70 deputados federais por São Paulo. E nós temos uma grande chance, né, de colocar alguém lá que tem uma história de vida pessoal e política ilibada, alguém que contribuiu já para a cidade, para a região, e que tem muita vontade de poder representar com dignidade, com força, com coragem, com determinação, o anseio, né, das pessoas. Nós precisamos de ter alguém lá que vai votar o dia de amanhã com independência, né, que não representa este ou aquele, que representa o interesse coletivo, que representa as necessidades da população. Esse é o meu compromisso com vocês. Se me derem a oportunidade, eu não vou decepcioná-los. Ok? Estamos juntos. E até, se Deus quiser, a vitória, eu farei isso com muito comprometimento e dignidade. Muito obrigado. Obrigado, Concon. Uma boa trajetória. Obrigado.